É isso aí, gente. Estamos de volta, né? Valdair está aqui do meu lado, sempre muito solícito com a gente aqui, né? Interrompendo o seu descanso merecido, né, Valdair, para vir aqui trabalhar com a gente, principalmente numa manhã chuvosa, com frio, né, Valdair? Está muito frio. Tá. E aqui tinha um tipo popular, Monca, que dizia assim: Calma. Teresópolis, clima bom para a saúde? E. Clima bom para quem tem saúde. Tem que ter saúde para enfrentar esse frio. Para aguentar tem que ter saúde, né? Depois, e a variação também, né? Essa variação. No mundo inteiro tem 4 estações por ano. Definidas. Em né? Teresópolis são 4 estações por dia. Você sai de casa, está quente, você sai de bermuda, ou com uma camisa curtazinha, chega na rua esfria. Você sai mais bem vestido, bota um casaco, chega na rua esquenta. Está quente, né? São várias. É o sofrimento. É o famoso põe casaco, tira casaco, né? Que o teresopolitano gosta bastante. Agora, Valdair, a gente estava conversando aqui, né, a respeito da repercussão da última matéria, né, que a gente comentou aqui, a respeito do problema lá do posto de combustível. E o Valdair estava me passando aqui algumas situações em que comerciantes da cidade, tradicionais, pessoas de famílias tradicionais, acabaram se vendo em situações de risco mesmo, inclusive da imagem da própria empresa, por desatenção e às vezes até alguma má intenção também. Aquela coisa do barato sai caro, né, Valdair? Isso é uma máxima perfeita, né? Veja bem, o caso de Bom Sucesso é uma família muito querida, uma família tradicional, respeitável, família de gente bem. Pode até ter sido envolvida, às vezes até por não saber, entrou nessa fria de comprar o combustível mais barato e está envolvido. Infelizmente está envolvido. Agora, quem compra alguma coisa que é roubado, você tem que ter cuidado em não comprar roubado, porque você é tão criminoso quanto o outro. Se não houvesse pessoas que compram celulares roubados, não roubariam os celulares. Os ladrões que roubam os celulares é porque tem alguém para comprar. Se não tivesse, ele não roubava. Então, é preciso que se saiba disso. E hoje em dia, além de ser a lei, hoje há nesse sentido, uma cultura de que tem que punir o receptador. Tem que punir duramente o receptador. Nós temos um caso aqui de Teresópolis, não vou dizer o nome. Uma senhora que era muito querida aqui em Teresópolis, que merecidamente ela recebeu o nome de rua, teve o nome de uma rua em Teresópolis, próximo do centro, tem o nome dela. A pessoa, puxa vida, uma pessoa que quem conheceu sabe que ela era uma pessoa muito boa, muito correta, uma vida altamente exemplar. Sim. Tanto que acabou sendo nome de rua. Virou nome de rua, né? Muito bem. Essa senhora, na casa comercial dela, chegou um cidadão meio conhecido, que andava por ali de vez em quando e tal. Chegou um cidadão com umas peças lá peças de hidráulica, de encanamento e tal. Encanamento. E chegou para ela e disse assim: por favor, me compre, eu preciso eu preciso comprar remédio para o meu filho, não sei o quê. E diz assim: isso aqui, o meu ex-patrão, ele não me pagou com isso aqui e tal, não sei quanto. Ela foi na conversa do rapaz, pegou, deu dinheiro para ele comprar o remédio para o filho, deu mais do que valia aquilo ali. Não foi porque ela quisesse ganhar dinheiro. Ela teve um processo, passou por momentos muito difíceis. Muito difíceis, muito difíceis. Graças a Deus, a imprensa ou não soube, ou não teve notícia disso. Eu também não tive notícia como imprensa. Eu trabalhava no fórum, no cartório criminal. E acompanhei o processo. Bom, graças a Deus, ela conseguiu se livrar disso. Mas lhe custou muito dinheiro e muito aborrecimento, muita preocupação. E às vezes, né, é o que eu falo sempre aqui, né? Você vai lá, eu vou comprar só um fone falsificado no camelô. Gente, você não tem ideia do que está por trás daquilo ali, né? O que fez com que aquele fone falsificado chegasse às ruas. Então, tem uma cadeia criminosa por trás, não é exagero. Nesse caso do posto de combustível, por exemplo, é um exemplo bem clássico que você vai entender o quanto comprar um combustível mais barato sai caro lá atrás. Uma menina morreu na atuação dessa quadrilha. Por quê? Os caras perfuram o duto da Petrobras para retirar esse combustível, encher os caminhões de tanque e vender como se distribuidora fossem. Olha o risco que
Imagine as comunidades ali da Baixada Fluminense. A gente aqui não convive com o duto da Petrobras, mas aqui na Baixada Fluminense, acho que quase todos os municípios, né, da Baixada têm algum duto da Petrobras, porque vai passar por ali, seja de combustível, seja de gás, tem lá. Você imagina o risco para toda essa cadeia de pessoas. Então, é muito perigoso, muito. É como, por exemplo, tem muita gente que não sabe, por exemplo, que ele roubar a luz, por exemplo, fazer uma ligação direta do poste... O famoso gato, né? O famoso gato. Então, ele está incorrendo num crime. Às vezes, ele pode ser uma pessoa muito simples, não saiba disso, e chega alguém, não, eu faço aqui um gato que resolve isso. E está colocando todo mundo em risco. Está botando as pessoas em risco, porque pode ter uma explosão, um curto-circuito, pode levar... Volta e meia a gente vê uma comunidade, uma favela de São Paulo, consumida pelo fogo, muitas por conta vezes de gato. Isso aí. Por conta do É verdade. gato. E nós falamos aqui que, graças a Deus, essa senhora não foi o nome dela divulgado na imprensa. Eu tenho um fato que eu queria comentar aqui há muitos anos, o quanto foi importante o sigilo, a responsabilidade da imprensa de Teresópolis, que a pessoa, o repórter, o jornalista, normalmente ele ganha muito pouco. No Rio de Janeiro também, em São Paulo também, sendo que nos grandes centros, ganha um pouco melhor, bem melhor do que numa cidade interior. Sem dúvida. E também, tem os cabeças coroadas, né? Tem uns caras, mas são poucos. William Bonner só tem um. Fátima Bernardes só tem uma. O salário dele é só dele. Né? Então, não dá para margear super salário, o resto, não, os outros são muito diferentes. Verdade. Então, tem um grupo aí, sei lá, talvez 2% muito bem, na Babos, 2%. E o resto uns na 10% bonzinho, salário bonzinho, e 70% salário bem fraco. Vai comparar, então, o cara faz uma faculdade, faz uma opção de cursos, se dedica, ele tem uma arte, porque jornalismo é uma arte também. É um dom, é uma arte que a pessoa tem. Aí ele não tem, o salário não é tão grande. Pois muito bem, mas a responsabilidade aí o jornalista quer. O grande pagamento do jornalista é quando ele publica um furo de reportagem, quando ele faz um sucesso. O jornalista, ele quer salvar o mundo, quer salvar o planeta, o idealista, se preocupa com as marcas, quer salvar a Amazônia. O jornalista quer salvar a população. Está preocupado com o problema dos outros. A família está... Eu ouço isso direto. Ele está preocupado mais com a família dos outros do que com a dele. Ele ganha pouco. Muito bem. Mas na hora de publicar essa reportagem, você não pode contar, por mais que você seja amigo de uma pessoa, de um jornalista, não confia nele e conta um segredo que você não quer divulgar. Porque ele vai divulgar. Ele vai divulgar. Há alguns anos eu cheguei para o Vanderlei, há 30 anos, 25 anos, Vanderlei, aí passei um fato, aquele fato do Rio Centro. Do Rio Centro, sim. Olha, tem uma pessoa de Teresópolis da polícia envolvida e tal. Aí Vanderlei botou no jornal. Eu pedi para não botar, mas isso ainda botou o nome do Zé Vieira, né? É idiotice de alguém passar uma notícia para o jornalista e achar que não vai publicar. Ainda mais outro jornalista, né, Vanderlei? Então, veja bem, mas teve um momento aqui, o momento mais negro da segurança de Teresópolis. As pessoas não sabem. Nos anos 80, início dos anos 80, houve eu estava numa reunião do Rotary, e houve uma proposta até de um personagem importante da cidade, para a cidade parar, para protestar contra isso, porque parar a cidade toda por 2, 3 dias... Né, recorrentes. E eu até apelei, por favor, vai prejudicar muito o turismo, vamos tentar resolver isso de outra maneira. Estava acontecendo o seguinte, havia uma quadrilha aqui, em Teresópolis, tinha 2 quadrilhas, 2 grupos, um do Morro do Pimentel e outro do Morro, lá da Quinta Lebrão. A maior parte, a população do Pimentel e sempre foi uma gente boa. Sem dúvida. Lá, assim Quinta Lebrão também, assim como Rosário, como todos os lugares mais pobres, menos pobres, todo mundo é gente boa. A grande maioria é gente boa. Aliás, se você pudesse chegar, por exemplo, a um lugar onde tem uma multidão muito grande, na Central do Brasil, no Maracanã cheio, se você tivesse uma maneira de radiografar o pensamento, o sentimento de todas as pessoas, você ia ter uma grande surpresa. A grande maioria das pessoas
é gente de bem, é gente boa, Sem bem dúvida. intencionada. É que os bandidos são poucos, mas são muito ferozes. E Eles se sobressaem. e se sobressaem. Claro. Fica parecendo que é muito. Então havia um grupo de quadrilha, Morro do Pimentel e Quinta Lebrão. Esses rapazes, eles entravam numa casa, assaltavam residências. Entravam às 2 horas, 3 horas da tarde e tomava conta da casa, pegava as senhoras da casa e dizia assim, olha, seu marido vai chegar a tal hora. Ele sabia a hora que o marido chegaria, já estudou antes o caso. Nós vamos pegar isso, vamos levar isso, tal. Agora nós vamos... Não usava essa expressão, usava as expressões piores possíveis. Nós vamos estuprar na presença do seu marido, ele vai ter que assistir. E a mulher desesperada, fazia comida para o cara, pedia, pelo amor de Deus, vai embora. Tem um caso de uma senhora que chegou e disse assim, faz agora, mas vai embora. E não, eles esperavam. E com muita emoção, porque eu me lembro... Eu fui convidado. Drama das pessoas. Eu me lembro do drama. Teve uma família que me chamou para ir à casa deles e contou o marido sentado aqui à mesa, a sogra, a filha, a mulher e o filho, já homem também. Ele chegou, eles amarraram ele e pintaram o caneco. E ele fechou os olhos, abre os olhos, senão você vai levar um tiro. Não, Ou seja, a coisa era prefiro feita morrer. com requintes mesmo Eu de prefiro crueldade. morrer. Ele dizia assim, eu prefiro morrer, pode, me mata, me mata. Aí eles ameaçaram estuprar também o filho. Aí ele abriu os olhos e assistiu a mulher ser estuprada. Foi uma coisa horrível. Foram vários, não foi um caso, não, foram vários casos. Foram vários casos. Eu conheço 4, mas teve mais de 20. Teve mais de 20. Conheço 4. Nesse momento, mandaram para cá um delegado, um criolão, um senhor escuro, não acho nada demais falar crioulo. Não é pejorativo, claro que não. Mas crioulo fortão, um homem de bem, da melhor essência, e um delegado muito duro. Esse delegado e mais um tenente da Polícia Militar que veio para aqui, eles pegaram, mataram alguns desses. Vieram com esse objetivo, né? Prendiam, o cara fugia, eles matavam. Bem, aí o juiz de direito, aí um desses bandidos, o mais perigoso, que era o chefe, foi preso e mandou um bilhete lá, sei lá, para o juiz. E o juiz chamou e disse assim, olha aqui, nós vamos apurar a morte desses caras aqui, fulano, e olha aqui, se esse aqui aparecer morto, nós vamos cobrar do tenente fulano, do delegado fulano. Muito bem. Aí, esse não foi preso, não foi executado, não fugiu, porque eles mataram os caras que fugiram. Então, veja bem, esse cara manda um bilhete, uma carta, para o pessoal, agora para os direitos humanos, uma comissão de direitos humanos no Rio de Janeiro. Essa comissão de direitos humanos pediu a transferência desse bandido para o Rio, para uma penitenciária no Rio. Ele foi para lá. Pouco tempo depois, ele saiu pela porta da frente com alvará de soltura falso. O cara era terrível. Terrível mesmo. Então, saiu. Começou a acontecer em Copacabana, mais precisamente em Copacabana, esse tipo de assalto que houve aqui. Ou seja, o mesmo modo de atuação aqui. Assalto com estupro. Um estupro na presença dos que é um requinte ainda de mais maldade ainda. Uma pessoa doente mesmo. E cá para nós, um doente que tem que morrer mesmo. Deus me perdoe, eu sou católico, eu sou contra a pena de morte, mas, meu Deus do céu. Nesse tipo de coisa, realmente. Eu acho que Deus me perdoa por pensar isso. Então, isso é uma coisa muito... E começou a acontecer no Rio de Janeiro, até que depois parou, sumiu. Acabou, nunca mais ouvi falar nisso. Aconteceu Esse camarada depois morreu por suicídio, se suicidou. E ele, não sei porque, ele era funcionário de uma grande empresa do Estado. Não sei porquê, como. E é de uma família daqui de Teresópolis. Respeito à família não tem culpa, né? Claro que não, com certeza. Né? Ninguém tem culpa por ter gerado alguém assim. Doente, né? Agora, a responsabilidade da imprensa, ninguém soube disso. A imprensa era menor um pouco, mas ninguém soube, a sociedade não tomou conhecimento. Quem sabe são as famílias que foram
que foram atingidas. Logicamente, eles procuraram guardar o maior segredo. Até para não criar um alarde maior, né, e resguardar a sociedade desse prejuízo ainda maior. Imagina saísse no Rio de Janeiro uma notícia, a nível nacional, que de uma série de crimes na cidade. Aí acabava com o turismo. Era uma poderia realmente invalidar, inclusive, nossos esforços aqui. Então, isso foi Tem que ter responsabilidade. Tem que ter responsabilidade. Sempre. Por isso que eu digo que não é fácil não, tá, gente? Porque às vezes as pessoas acham, né, que o sujeito está lá, fez faculdade, está lá fazendo entrevista, está divulgando notícia, bacana. Não é simples, né? Não é tão simples quanto as pessoas imaginam, não. E acho que a maior parte dos problemas que a gente está vivendo hoje é porque as pessoas estão julgando ser simples o ato de informar os outros, né? Não é. Não é porque você tem uma ideia bacana, que você tem um celular de última geração, que você conhece pessoas, que você é articulado, que você fala legal para a câmera, que você pode sair informando os outros sobre outras coisas, né? Por isso, existe uma responsabilidade muito grande no informar. Uma dica que você dá de beleza, ela pode ser a causa-mortes de uma outra pessoa se você não fizer com responsabilidade. Se você não souber, dentro da tua notícia, da forma com que você vai passar, dizer que existem limitações, que nem todo mundo pode. Tá? Ser jornalista não é tão fácil quanto as pessoas acham, não. E é difícil mesmo, que exige leitura, dedicação, trabalho, estudo. Caráter. Não é fácil, não. Tá? Não é só porque você tem uma carinha bonitinha, que você conhece um monte de gente, que os empresários da cidade te acham legal, que você pode sair por aí sendo a cara da informação na cidade. Não é bem assim, não. Veja bem, o que é que a imprensa... Eu falei que a imprensa, o jornalista quer salvar o mundo, quer salvar a Amazônia, quer salvar as pessoas, esquecem da própria família ganhando pouco. Os jornalistas normalmente têm que trabalhar em mais de um emprego, 2, 3 empregos. Comigo foi assim. Mas não é só aqui no pessoal do interior, não. Vai ver o jornalista no Rio de Janeiro, tem 2, 3 empregos. No Brasil inteiro. No Brasil Ainda inteiro. mais nessa época aí, né, de prostituição da informação que a gente vive hoje. Né? E eu queria chamar a atenção para o que é fake news. A fake news é alguém despreparado que está mandando notícias... Ou mal intencionado, né? Muitas despreparado vezes, e mal intencionado. Muitas vezes até não mal intencionados. Uma notícia dessa, de que houve assalto, estava havendo assalto... Comprometeria a cidade inteira. Arrasaria todo mundo, não é? E até porque algumas pessoas sabiam que... E a polícia também não divulgou. A polícia também segurou. A polícia já tem essa restrição naturalmente. Não divulgou o assunto. Veja bem, muitas pessoas sabiam que fulano foi assaltado, mas não sabia do estupro. Menos mal, porque é uma desmoralização muito grande. As pessoas criticam muito os mais velhos, né? Nós, mais velhos, que eu estou me incluindo nessa história também, porque eu já estou velho para muitas pessoas aí, inclusive, já estou ultrapassado para muitas pessoas. Mas não fosse esse olhar crítico, não fosse esse olhar responsável pelas coisas, muitos dos movimentos e liberdades que você tem hoje não seriam possíveis. Não fosse uma imprensa livre, uma imprensa responsável. Veja bem, a libertação dos escravos, a Lei Áurea que libertou os escravos, imprensa. Aí muitas coisas que vieram depois, muitas coisas no Brasil, abertura democrática, a eleição direta, o direito ao voto, E quem participou de eleição de campanha pelas diretas, alguns foram prejudicados. Claro. Está falando com um. Fui prejudicado por não fosse a atuação dessas pessoas, então, gente, vamos ter um pouco de senso crítico, que a gente continua fazendo a nossa parte enquanto deixarem, né, Valdair? É isso aí. Obrigado, Valdair, mais uma vez pela tua participação. Um grande prazer sempre te receber aqui. Vamos nos preparar aí para esse frio aí que a gente sofre, né? Vamos dar tchau para o inverno. Eu escrevi isso, né? Tchau, inverno. Chega a primavera logo, né? Vem, prima, minha primavera. Tomara que venha rápido, que o inverno está aqui ainda. A gente vai para o intervalo comercial rapidinho, bem rápido, tá? Daqui a pouco a gente está de volta.